Muito boa noite a todos os meus colegas. Queria, em primeiro lugar, esclarecer, esse currículo está um pouco turbinado, porque foi feito por assessor, sabe como é? Que aumento, então começa... Na verdade, 60 livros é porque eu sou coordenador de duas coleções, Estudos Direcionados e Pocket Jurídico, a gente faz a coordenação, e, evidentemente, na coordenação você relê, mas você não escreve, né? De qualquer maneira, aparece meu nome nesses livros, né? Não escrevi tudo isso, não. Queria cumprimentar a doutora Márcia Semer, presidente da APESP. Queria cumprimentar também meus demais colegas que estão na mesa, a Márcia, Ana Carla, nosso querido Jorge, a Shirley, e, em nome destas pessoas, saudar a todos aqui presentes. Evidentemente, a gente começa a fazer destacar nome, né, Norma, Roberto, o pessoal acaba esquecendo alguém, comete injustiça, então é melhor não ficar citando. Vou citar só duas pessoas, o ex-procurador-geral do Estado, né, diz que ele nunca é ex, né, o cargo nunca perde, né, o nosso procurador-geral do Estado, né, o Marcos Fábio de Oliveira nos deu, que está aqui presente, e o nosso querido ex-prefeito, como nunca perde, prefeito Miguel Colassuono, também aqui presente. Bom, eu não sabia o que ia fazer palestra. Eu estava hoje pela manhã em São Manuel, estive ontem pelo interior fazendo uma palestra em Matão, um encontro com 30 prefeitos da região em São Manuel, e não chegaria a tempo. Consegui lá, duras penas, uma carona no helicóptero, parei no prédio da Delegacia Geral, discutindo com a Associação dos Moradores dos Jardins, Higienópolis, bairros, um projeto nosso que prevê o credenciamento, o treinamento de vigias de rua, e, ao mesmo tempo, a obrigatoriedade deles, mediante rádio, celular, comunicarem-se entre si com uma linha especial aberta nas delegacias de polícia do bairro para formar um verdadeiro Big Brother por toda a cidade com esses vigias. O vigia que se omitir vai ser descredenciado e não pode mais trabalhar naquela rua. Estava discutindo esse projeto, saímos e conseguimos, felizmente, chegar a tempo. Pena que eu perdi a fala do ministro Toffoli, que é uma pessoa que eu sempre admirei, desde os tempos dos bancos acadêmicos, da São Francisco, em que nós fomos mais ou menos contemporâneos, eu saí um pouco antes do que ele, e eu admiro ele pela humildade, pela modéstia. Acho que essa é a grande qualidade de qualquer autoridade e de qualquer ser humano. Então, ele, como pessoa, ele tem o meu respeito, e como ministro também, porque nós vivemos um momento em que o Poder Judiciário tem que decidir de acordo com a livre convicção de cada magistrado, deixando os influxos da pressão do clamor popular ou da mídia. O juiz tem que analisar os autos, prova, nexo causal, autoria, materialidade, e o nosso ministro Toffoli assim o é. Portanto, quero aqui deixar registrada a minha admiração e o meu respeito por este ministro. Bom, com relação à Procuradoria do Estado e, mais amplamente, à advocacia pública, eu penso que o meu mandato na primeira legislatura teve por objetivo precípio a valorização da advocacia, seja advocacia privada, seja advocacia pública. Nós empreendemos uma luta com os procuradores autárquicos e obtivemos já uma vitória quase que total, e nós pretendemos aí continuar com esta luta para que essa vitória seja total e definitiva. E estamos apoiando, sim, efusivamente, a advocacia pública, em especial a Procuradoria do Estado, também as Procuradorias da Assembleia, da Câmara Municipal, mas no caso da Procuradoria do Estado, nós temos aqui, principalmente com a APESP, uma atuação muito sincronizada. Nossas postulações não saem muito daquilo que corresponde aos anseios de cada um de vocês. Primeiro, nós necessitamos de uma procuradoria, de uma advocacia pública independente. Uma advocacia pública que atue
pelo princípio da responsabilidade que deve nortear o agente político. E os procuradores do Estado são responsáveis, fazem um trabalho de excelência, os procuradores autárquicos, todos os procuradores fazem um trabalho de excelência e têm que ter autonomia para definir quais são as suas estratégias de atuação. O ministro Toffoli lembrava aqui, e muito bem, que a advocacia pública não se encontra nem no capítulo do Poder Executivo, nem no capítulo do Poder Legislativo, nem no capítulo do Poder Judiciário, mas no capítulo das funções essenciais da Justiça. E, sendo assim, deve merecer o tratamento e o status correspondente à forma com que a Constituição a considerou, a advocacia pública. Isso tem que se materializar, esta independência, por meio de algumas ações concretas. Tomando-se como exemplo a Procuradoria do Estado, que é a anfitriã deste grande encontro, nós, como poderemos interpretar uma advocacia pública que seja independente? Começando a dar autonomia para a escolha dos seus dirigentes. Começando a discutir, por exemplo, a elaboração de uma lista tríplice de candidatos à Procuradoria-Geral do Estado, eleita, composta em votação exclusiva de integrantes da classe e submetida esta lista tríplice ao governador. Me parece que estaria mais de acordo com o tratamento constitucional conferido à Procuradoria do que a livre nomeação. Nós sabemos que estas escolhas, sem exceção, desde que eu tenho acompanhado, têm sido escolhas de colegas extremamente capazes, competentes, professores, renomados juristas, como é o caso do professor Elival, como é o caso do professor Nusdeu, mas é uma questão que não é pessoal, é uma questão institucional. Estamos enfocando do ponto de vista objetivo. Quando se fala na elaboração de uma lei, quando se fala na elaboração de uma nova lei, de um novo estatuto legal, nós estamos prospectando o futuro. Nós estamos falando para as próximas gerações. Quando nós estávamos modificando o regimento interno da Assembleia Legislativa, que torna mais difícil que um deputado, por qualquer espírito de emulação, obstrua toda uma votação, tem que ser agora um líder, um vice-líder para fazer essa obstrução. Eu falava aos nossos colegas deputados da oposição, hoje, episodicamente, pode não lhe ser favorável esta mudança. Nós estamos fazendo uma mudança para o futuro, uma mudança definitiva, uma mudança institucional. É assim que nós devemos nos posicionar. Esse é um tema que a frente parlamentar deve, a meu ver, começar a discutir. E começar a discutir promovendo uma movimentação política grande neste sentido. Não pode ficar apenas como um tema de um discurso numa sexta-feira. Nós temos que transformar isso numa ação política coordenada, como foi a questão dos procuradores autárquicos, como está sendo uma discussão da aposentadoria das policiais femininas, que também parecia ser um sonho, as policiais se aposentarem também num prazo diferenciado, não de 30 anos, como os homens, mas num prazo de 25 anos, e como hoje as ações políticas que estão sendo feitas estão começando a dar resultado. Então, esse é um primeiro ponto. Isso seria simbólico, serviria como um indicativo para toda a carreira e passaria a repercutir na atuação individual de cada procurador. Na medida em que existe esta autonomia, pelo menos autonomia em grande parte para a escolha do procurador-geral, isso vai permitir um maior diálogo entre as diferentes instâncias da carreira, no bom sentido, uma articulação democrática, uma articulação política, em que, naturalmente, aqueles que aspiram a ascender ao cargo máximo diretivo na carreira,
Estarão olhando não apenas para aquele que os pode nomear, que é o governador do estado, mas olhando para ele e, ao mesmo tempo, olhando para a sua própria classe. Olhando, aliás, principalmente para a sua própria classe, porque não integra a lista tríplice. E, a partir daí, passa a haver uma maior valorização individual do procurador, que participa do processo de escolha dos seus dirigentes. Esse é um primeiro ponto. A independência no exercício da função, ela deve vir aliada a uma autonomia. E esta autonomia deve ser uma autonomia financeira também. Hoje, nós não desconhecemos a dificuldade com que os procuradores atuam no dia a dia. A doutora Ana Carla, por exemplo, atua num setor da Procuradoria do Estado demasiadamente sobrecarregado com processos complexos. Um só processo pode dragar todo um dia de estudo, de análise, são casos de grande repercussão. Por lá não tramitou, agora há pouco eu estou sabendo, um caso em que houve a penhora de um bem, penhora online de um bem de uma empresa em bilhões de reais, que podem ser utilizados para a satisfação dos cofres públicos, combalidos os cofres do poder público. Como é que vai se analisar um processo desses, com uma pilha de outros processos não tão importantes, pressionando, prementes? Não foi ela que me falou, é que eu sei tudo o que acontece. Tem um canal de informação. E não foi mesmo. E não foi mesmo. E não foi mesmo. Eu tenho essas informações. Então, o que nós precisamos é ter uma Procuradoria do Estado em que invista não apenas no procurador. Peguei. Foi bom. Rápido. Deixa aqui. Deixa para cá, porque eu falo muito com as mãos. Ótimo. Pronto. Pronto, mas peguei rápido. Não invista apenas no procurador. Nós somos a favor, sim, de aumentar o quadro de procuradores. Acho importante a abertura de novos concursos. Mas chega um momento que torna-se inconveniente o inchaço demasiado da carreira. Atrapalha, inclusive, na postulação de benefícios e crescimentos para aqueles agentes. O que nós temos que investir é na estrutura da procuradoria de cada procurador. Um procurador do Estado com serviços auxiliares, um oficial de procuradoria, um agente de procuradoria, estagiários mais bem remunerados. Quanto está ganhando hoje um estagiário? 400. Tem que triplicar isso aqui. E temos que permitir que os estagiários tenham acesso ao exercício de sua função mais cedo, que eles possam ser treinados e tenham uma continuidade, que depois de formados, eu não sei se hoje é assim, possam continuar por mais 2, 3 anos, inclusive usando isso como contagem de tempo para o concurso. Porque a hora que o sujeito está treinado, motivado, ele sai para outra carreira, porque ele quer ganhar mais, ele sai para estagiar no escritório de advocacia, ele fez o currículo, olha, eu já estagiei na procuradoria. Ah, então vou te contratar aqui para estagiar. Você conhece o pessoal lá, é amigo deles? Vou te contratar. Usa para fazer currículo, que nem o jeito entra na polícia para ser segurança particular. Não, nós temos que investir numa continuidade da carreira, ele entra lá, ele passa a fazer depois de um certo tempo, ele tem um aumento nos seus vencimentos, ele fica estimulado, ele gosta da carreira, ele começa a trabalhar com aquilo, ele entende daquilo, ele quer prestar aquele concurso, ele passa a criar amor na instituição, ele cria raízes. Nós precisamos dotar, sim, a Procuradoria de estrutura necessária. Como é que nós fazemos isso? Transformando essa frente parlamentar, não apenas num encontro episódico ou mensal de discussões estéreis. Nós temos que transformar isso num processo de pressão política no bom sentido. Pressão política não significa subir no caminhão da CUT com uma corneta, começar a apitar com um megafone, não. Pressão política significa articular, levar ideias,
mostrar todo o benefício que pode advir ao Estado, principalmente nessa área. Vale a pena investir na advocacia pública, porque ela defende o patrimônio público. O que ela defende é o erário. Ela impede o Estado de celebrar um contrato que pode vir a ser anulado mais tarde, com sérios prejuízos para a sociedade e para os cofres públicos. Ela orienta o agente público a tomar a decisão administrativamente mais correta. Então, investir nisso é investir no próprio erário, você está investindo na proteção do seu patrimônio, na proteção do patrimônio público. E nós, então, queremos que a frente parlamentar tenha este significado e tenha esta função. Eu, portanto, minha querida Márcia Semer, eu não vim aqui fazer palestra, porque qualquer um de vocês pode falar sobre esse tema de cátedra com muito mais profundidade e proeminência do que eu. Eu vim aqui apenas transmitir a notícia de que a Frente Parlamentar da Advocacia Pública veio para ficar, que a Frente Parlamentar para a Advocacia Pública vai defender posições específicas e estratégicas. Nós não vamos defender tudo, nós vamos escolher alguns pontos. Eu sou a favor da autonomia financeira da Justiça e que o produto arrecadado pelas custas e emolumentos reverta em favor do Poder Judiciário, Procuradoria do Estado, Defensoria Pública e Ministério Público, seja partilhado, garantindo a todos esta autonomia. Mas nós vamos avançando estrategicamente pelas bandeiras que forem mais factíveis e mais concretas. E quem dará conteúdo à frente parlamentar serão vocês. Vocês é que dirão o que nós temos que fazer. Vocês é que dirão quais são as prioridades de sua carreira. E vocês é que, juntamente conosco, vão lutar para a melhoria das condições de trabalho. Nós apenas proporcionaremos o meio para isso. De maneira que, desde já, eu quero encerrar esta nossa fala com um convite, para que já na semana que vem, no gabinete, nós venhamos a definir destes objetivos todos que falamos aqui, qual o primeiro que nós iremos enfrentar. Eu, felizmente, nesta área jurídica, eu sou respeitado pelos meus colegas. Quando dizem, mas você ajuda a gente, você é amigo da advocacia, eu falo, é natural. O meu foco não são os citricultores da determinada região do Estado. Eu não defendo um determinado ramo de profissão. Eu atuo nessa área, nesse segmento jurídico. Então, aquilo que eu falo tem valor, tem peso. Assim como um colega que seja de outro segmento, quando falar do seu segmento, tem um colega que representa os bancários, eu paro para ouvir. Então, nós, felizmente, temos uma respeitabilidade perante os colegas da Assembleia, temos condições, sim, de empreender um trabalho profícuo e efetivo. Fazendo assim, eu me despeço, dizendo que vocês me considerem não um deputado, mas um amigo da casa. E, se quiserem realmente me elogiar e que eu fique envaidecido, me chamem de colega. Muito obrigado, uma boa noite.